Olá, tudo bem? Nesta aula eu vou te ensinar como criar um carrossel infinito. O carrossel, ele comunica um conteúdo de valor, que pode ser uma mensagem, tutoriais, dicas. E neste caso aqui, eu estou trazendo um tutorial ensinando como transformar o índice de um e-book em um menu clicável. Então, eu criei aqui um passo a passo e vou mostrar esse passo a passo através de 10 slides de um carrossel. Então, eu vou ensinar para você como que você cria esse carrossel e também nós vamos inserir alguns elementos exatamente na divisão entre os dois slides, para dar uma ideia de continuidade entre as páginas. Sem mais delongas, vamos então para o início do Canva, criar um designer, e aqui vamos escolher aqui abaixo um tamanho personalizado, e neste caso, nós vamos escolher 8.000, nós vamos digitar aqui a largura 8.000, que é 10 vezes 800, nós vamos escolher aqui a altura 800, porque como nós vamos escolher 10 páginas, nós não podemos fazer aqui a altura de 1.350, por exemplo, queria dar 10.350, e aqui por 1.350, veja que não dá, porque as dimensões devem ser no mínimo de 40 pixels e no máximo de 8.000 pixels, então ultrapassou o valor. Por isso, então, nós vamos seguir aqui, então, com 8.000 de largura, que é 10 vezes 800 no caso, né? E aqui 800, então, de altura. Viemos em criar um designer. Então, agora, nós temos aqui um carrossel inteiro, ok? Então, nós precisamos dividir ele em 10 partes. E, para isso, a gente vai vir aqui em Arquivo, e aqui você vai procurar configurações, adicionar guias. Veja que ele já adicionou as guias para nós aqui, mas nós vamos vir aqui em personalizado. E aqui, em colunas, nós vamos colocar o número de páginas. Neste caso, eu vou colocar 10 páginas e aqui em espaço eu vou colocar 0. E vou vir, então, em adicionar guias. Veja que ele acabou de adicionar aqui, então, 10 partes. Então, agora é só a gente começar a editar, então, cada parte, cada página do nosso carrossel. Bem, já adicionei conteúdo, então, nas minhas 10 páginas. Tá? Você vai fazer um por um. E agora eu vou colocar aqui entre as páginas alguns elementos para dar uma ideia de continuidade, tá? Eu vou colocar algo bem discreto, por quê? Porque como os slides, as páginas elas já estão bem coloridas e com imagens, para não tornar poluído, só para exemplificar a você. Então vamos lá, viemos aqui em elementos, aqui eu já separei alguns, por exemplo, separei este aqui, veja que eu cliquei em cima dele, e ele veio para cá. Então, deixa eu trazer ele para esse primeiro slide. Vou aumentar aqui. Vamos lá para o primeiro slide. E é assim mesmo, tá, pessoal? Então, você vê que aqui você consegue visualizar cada um deles. Olha só, até o final. E aqui você consegue também diminuir para ver todos eles. Olha só, no mesmo carrossel, ok? Mas eu vou aumentar um pouco só para ficar mais fácil para a gente fazer a edição. Então, aqui nós temos esse círculo, né? Eu vou deixar ele mais para cá, eu vou usar ele no segundo slide, vou usar ele mais por aqui, vou clicar aqui no fundo para ver como que ele ficou, veja. E aqui eu vou também, posso deixar ele em preto e branco, que fica na cor preta, no caso, que fica legal. Vou reduzir um pouquinho mais, vou centralizar, vou deixar ele aqui, então, nesta cor rosa mesmo, ok? E eu vou trazer um outro elemento, que é este elemento aqui. Deixa eu ver onde ele ficou. Eu já cliquei em cima, ele já veio para o meu designer. Ele está aqui, olha.
vou arrastar ele para cá, e agora, então, vamos posicioná-lo aqui. Eu vou diminuir ele um pouco, vou colocar ele aqui, exatamente, olha, e aqui também eu vou colorir ele. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou só duplicar, vou trazer ele aqui para baixo, para, no caso, dar um balanço, né? E aqui eu posso ainda inverter, veja, posso inverter ele horizontalmente e verticalmente. Vou deixar ele assim mesmo, e aí é para que você faça mesmo os testes e veja como que fica melhor, tá? Porque o que eu quero dele aqui é apenas um detalhe. No primeiro post, veja que ele vai aparecer apenas um pedaço. Então, aqui também eu não vou deixar ele todo aparecendo, vou deixar dessa forma mesmo. E aqui neste primeiro post, eu também posso buscar por uma seta, indicando que tem mais páginas, tá? Pela frente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esta aqui, por exemplo, ó, eu já cliquei em cima dela, ela veio para cá, trazer para cá, e esta seta eu vou usar, na verdade, somente uma vez, tá? Porque como a gente está colocando esses elementos que estão dando a ideia de continuidade do post, então eu vou colocar apenas aqui a seta, ok? Vou colocar aqui, aqui eu vou trocar a cor também para a cor rosa, onde eu vou colocar ela bem discretinha aqui no canto. Muito bem. Vou colocar ela por aqui mesmo. Ok. E agora, então, eu vou fazendo aqui, eu vou mesclar, ou seja, eu vou pegar esta forma, esse elemento, eu vou duplicar, eu vou fazer tipo um zigue-zague com ele. Eu vou colocar ele aqui, vou duplicar, vou colocar ele aqui em cima, tá? Lembrando que a gente pode inverter verticalmente, horizontalmente, caso queira também. E você, claro, que pode colocar outros elementos, além destes, mas neste caso aqui eu vou colocar apenas este elemento. Vou duplicando, então, e vou alternando, e a mesma coisa eu vou fazer depois com o círculo. Duplicar. Muito bem, então agora que nós já colocamos os elementos, você vai escolher os elementos que conectem com a tua ideia, com o teu designer, com a mensagem que você quer passar. Digamos que você queira uma variação deste elemento, você clica nos três pontinhos, vem aqui embaixo em informações, ver itens parecidos. Veja que te abriu, então, muitas opções de itens parecidos com aquele ali. Então, é assim que você faz a mineração aqui dentro do Canva de um elemento ou de uma imagem, né? Caso você goste e queira ver outras no mesmo estilo. Agora que nós já criamos aqui o nosso carrossel, nós vamos baixar ele. Vamos em compartilhar, baixar. Aqui você vai baixar em PNG. Você pode aumentar um pouquinho a resolução dele. Baixar. E agora você vai salvar na sua pastinha. Veja que ele está baixando. Agora eu vou escolher a pasta carrossel. Vou salvar, muito bem. E agora, então, nós vamos vir aqui, abrir uma nova guia. E aqui nós vamos digitar Pinetons. Verdade, Pinetons. É este site aqui, olha. Clicamos aqui, veja, é muito simples, tá? Abriu, então, esse site Pinetons, onde ele vai partir para nós a imagem, ou seja, partir esse carrossel em 10 partes, tá? Ele vai dividir. E aqui viemos em imagens, e aqui abaixo você procura por dividir imagem em massa. Agora eu venho aqui, vou escolher arquivos e vou trazer, então, aquele arquivo, ou seja, aquele post carrossel que eu criei, e aqui eu vou escolher horizontalmente, eu vou dividir ele horizontalmente, e aqui em quantas partes, tá? No caso aqui, em 10 partes, ou seja, em 10 blocos, né? Que são 10 slides que eu tenho. E aqui ele já fez a divisão para mim. Então, vamos lá. E agora nós vamos baixar, veja. Vamos baixar a primeira imagem. Lembrando que você deve baixar essas imagens em ordem, tá? Ó, aqui,
coluna 1, no caso, né? A primeira imagem, aqui a segunda. E assim você vai baixando elas na mesma ordem que está aqui, ok? Para quando você for postar o seu carrossel, não ficar fora da ordem. Muito simples, você vai baixando uma por uma, vê que ele já vai ficando ali na sua pastinha e está ficando pronto aqui o seu carrossel infinito. Veja então que nós acabamos de baixar aí a nossa arte, ou seja, o nosso carrossel, um conteúdo de valor para postar no Instagram. E nós vamos agora, então, postar no Instagram. Eu vou postar aqui do meu computador mesmo, no Instagram que eu criei há pouco tempo, e já me segue lá para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. Inclusive, nesta aula, você está aprendendo como criar um carrossel infinito, desde o início da criação até partir as imagens, e também como postar no Instagram. E a segunda aula também, que você já pode ter acesso hoje, é olhando esse carrossel ali no meu Instagram. Vou entrar nele agora, aqui, ó, artes visuais para monetizar. Você veja que eu recém criei esse Instagram. Então, você pode vir aqui já para pegar esse conteúdo e aprender como que você torna o índice do seu e-book clicável, né? Facilitando aí a navegação. Então, vamos lá, vamos fazer essa publicação. Viemos aqui em criar, publicar, selecionar do computador. Aí aqui na minha pastinha eu já seleciono todos os posts do carrossel, e aqui ele já está em todo o carrossel. Para eu dou uma conferida para ver se não ficou nenhum erro, né? Bem tranquilo. E vou avançar. Avançar. Aqui vou colocar, então, uma legenda. Índice inteligente, aprenda a fazer menus navegáveis no índice do seu e-book de forma simples e prática. Compartilhar, como foi simples. Eu vou só atualizar aqui. E aqui, então, já está publicado o nosso carrossel. Veja que bacana. Como que você transforma o índice do seu e-book em um menu de navegação? Espero que você tenha gostado desta aula e me segue aqui para continuar recebendo mais tutoriais e também mais aulas para você monetizar através das artes visuais. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula.